Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Mentoria Ribeirão. Hoje o tema diz respeito a todo mundo, porque empreender é importante para fazer a diferença. Em alguns casos é a melhor opção, em outros é a única. Portanto, saber sobre como o Brasil apresenta suas políticas, tanto federais, estaduais e também no município, é extremamente necessário e é o que a gente vai ver no programa de hoje. Os microempreendedores individuais, os chamados MEIs, se transformaram em uma das principais forças da economia brasileira. Hoje, são milhões de pessoas que movimentam o comércio, os serviços, a inovação e a geração de renda em todo o país. Seja atuando de forma autônoma ou à frente de pequenos negócios, eles representam uma parcela importante da atividade econômica e da criação de empregos. Mas apesar da relevância para a economia, muitos empreendedores ainda enfrentam desafios para acessar novos mercados e ampliar suas oportunidades de negócio. E é justamente nesse cenário que surge uma iniciativa do governo federal que promete aproximar pequenos fornecedores do poder público. O Contrata Mais Brasil foi criado para simplificar as contratações públicas e permitir microempreendedores, agricultores familiares, cooperativas e pequenas empresas possam oferecer seus serviços e produtos diretamente para órgãos governamentais, de forma mais simples, rápida e com menos burocracia. A proposta é conectar quem precisa contratar com quem quer trabalhar, ampliando a participação dos pequenos negócios nas compras públicas e fortalecendo a economia local. Mas como a plataforma funciona na prática? Quais oportunidades ela pode gerar para os empreendedores? E de que forma pode contribuir para o desenvolvimento econômico dos municípios? É sobre isso que vamos conversar hoje. Os convidados são Paulo Arruda, gerente regional do Sebrae em Ribeirão Preto, e Marcelo Strama, advogado, empreendedor e gestor público. Foi diretor do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte no governo federal. Se você é frequente aqui na nossa audiência, deve estar percebendo que o programa de hoje tem um pouco de tom de continuidade. Lembra que nós falamos que uma pesquisa nacional revelou que 56% dos jovens entrevistados não acreditam mais no modelo CLT e que para eles uma alternativa era o empreendedorismo? A gente esgotou o tema na nossa bancada e hoje a gente traz ele de outro ângulo, mostrando como é esse campo do empreendedor, como é que as políticas estão organizadas e o que de fato cada pessoa pode fazer. É quase que didático, né, doutor Disseu? Sem a dúvida. Em primeiro lugar, em relação a você que nos acompanha sempre. Esqueci o microfone. Hoje eu fui... A Juliana está me castigando, não me deixou... Usar o lapela. Então, muito obrigado a você que nos acompanha sempre com a sua audiência. Muito obrigado aos nossos convidados estarem aqui. Como você disse, Adriana, é uma sequência daquilo que falamos, da infelicidade dos jovens, da falta de perspectivas dos jovens, da insegurança com o futuro deles. Isto é um caminho, isto é uma opção real, verdadeira, efetiva. E o programa de hoje, tenho comigo, que vai servir e ser muito útil a você que já é um microempreendedor, já tem o seu empreendimento ou pretende fazê-lo, e você vai ver que temos um caminho importante aí que pode te ajudar muito. E eu quero começar trazendo o Marcelo na sua primeira participação para trazer para a gente um parâmetro, né, da motivação do governo federal na criação do Ministério do Empreendedorismo, os avanços, as vitórias, as perspectivas, antes da gente entrar no programa. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Marcelo. Obrigado, Adriana, doutor Disseu, Paulo Arruda, alegria a gente estar aqui em Ribeirão Preto discutindo isso para toda a região. Eu digo que o empreendedorismo está nascendo no coração do Brasil e nessa região não é diferente. Você trouxe dados de pesquisas e é exatamente isso que a gente tem percebido por onde a gente passa. Então, criar políticas públicas para o microempreendedor individual, para os donos de pequenos negócios, é fundamental para que a gente dê sustentabilidade a esses negócios, para que possam crescer, se desenvolver e alçar voos maiores, gerar emprego, gerar riqueza. Então, é importante a gente ter esse debate. Somente em Ribeirão Preto são 84 mil microempreendedores individuais, dados de hoje. Então, é muito potente, é muito forte. Então, criar políticas públicas para isso, em parceria com a prefeitura, com governos municipais,
pode fazer toda a diferença e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Fortaleceu com a criação de um ministério para tratar deste tema? Não tenha dúvida, foram muitas políticas públicas, linha de crédito específica para MEI e para microempresa. A grande dificuldade para o tomador de crédito poder investir no seu negócio era sempre quando sentava à frente de um gerente e o gerente fala, olha, eu te libero o crédito, no entanto eu preciso de um bem em garantia, eu preciso que você me dê um carro em garantia, um terreno em garantia, uma casa em garantia. E muitos microempreendedores individuais não têm, ou porque estão começando, porque moram com o pai, com a mãe, ou então moram de aluguel, não tem carro, enfim, já inviabilizava boa parte da tomada de crédito. Então nós criamos uma linha de crédito específica para MEI e microempresa, a gente pode detalhar aqui se for o caso, onde o microempreendedor individual e a microempresa não precisam oferecer nada em garantia. Foi criado pelo Ministério do Empreendedorismo, liderado pelo ministro Márcio França, o Fundo Garantidor das Operações, para fazer com que nenhum microempreendedor, que aliás eu acho o nome ruim, eu acho que são super empreendedores, porque quando a gente acorda cedo, enfrenta a burocracia, paga boleto, coloca tudo para funcionar, o seu negócio para oferecer o que há de melhor, eu digo que eles têm sonhos, coragem, vontade e determinação de gigantes. Então são super empreendedores individuais. Acho que o próprio nome pode ser reconsiderado, mas então essas políticas públicas vêm para facilitar. E o Procred é para fazer com que o microempreendedor ou a microempresa possam tomar o crédito sem oferecer nada em garantia. O próprio Ministério é o garantidor das operações. Bem, isso foi para trazer para você um pouquinho do que é o Ministério. A gente vai ter a chance de entender melhor, embora a gente tenha também outros temas aqui na nossa bancada. Mas olhando um pouquinho para o Sebrae está no Brasil todo, né, nas capitais com as suas sedes, com as suas políticas de Estado e chega nos municípios através dos seus escritórios regionais. Em Ribeirão Preto, a gente tem um escritório regional que tem como gerência o Paulo Arruda, que trabalha diretamente com essas políticas de empreendedores. No momento da criação do Ministério, houve um trabalho de coalizão entre Ministério e Sebrae? Seja bem-vindo ao programa. Primeiro, grato pelo convite. E sim, o Ministério, que inclusive é um ministério novo, voltado à micro, à pequena empresa, ao MEI, ao futuro empresário. Ele teve total integração com o sistema Sebrae, no sentido de identificar as principais necessidades desse público-alvo e procurar trazer as soluções que vão atender direta e indiretamente a micro, a pequena empresa, o futuro empresário. Para mim é uma honra muito grande, doutor Dirceu, Adriana e Marcelo, debater esse assunto, porque mais de 50% dos anos meus de vida, eu tenho 34 anos de Sebrae, eu estudo, eu vivo com a micro e a pequena empresa. E um dado interessante, há 30 anos atrás, a cada 40 habitantes, nós tínhamos uma empresa. Eram 160 milhões de habitantes, nós tínhamos 4 milhões de micro e pequenas empresas. Esse estudo eu fiz na época. E hoje, em média, a cada 10 habitantes, nós temos uma empresa. Olha a quantidade. Isso graças a um projeto de formalização do MEI, do microempreendedor individual, que vivia na informalidade, e agora ele tem a oportunidade de estar formalizado e ser mais um dentro desse mercado tão competitivo. Então, não vamos nem olhar para trás de 40 para 10. Como será o futuro da micro e pequena empresa? Então é um assunto muito interessante para a gente debater mesmo. Será que amanhã todos nós temos CPF, RG? Provavelmente quase todos nós vamos ter um CNPJ para apresentar numa negociação. Ainda falando... Se você me permitir, quero fazer um adendo. Total sinergia do Sebrae Nacional com o Ministério do Empreendedorismo, mas a força da localidade é importante. Isso depende muito do gerente regional. E aqui eu quero destacar o papel do Paulo Arruda, que faz um trabalho diferenciado na região de Ribeirão Preto. Então, logo a gente dialogou
sobre o Contrata Mais Brasil, quis dar escala a isso na região, movimentando o ecossistema de prefeituras, prefeitos. Então faz uma diferença importante o escritório regional do Sebrae de Ribeirão Preto para que isso tudo ganhe escala na região. Importante, já vou passar para o doutor Disseu essa sua fala no sentido de entender exatamente como que o Sebrae consegue reverberar a localidade. Ele tem um programa que é nacional, os seus estados são autônomos, os municípios criam as suas plataformas de trabalho de acordo com aquela identidade de empreendedor, aquela identidade econômica das localidades onde eles estão trabalhando, Paulo? O desenvolvimento, seja aquele desenvolvimento local, ou seja de um setor, ele passa pela micro e pequena empresa e pelo futuro empresário também. No entanto, agora, na próxima sexta-feira, nós estaremos no município de Luiz Antônio, realizando com a Prefeitura Municipal, com o Ministério da Micro e Pequena Empresa e o Sebrae, a Feira do Empreendedor. E nessa feira nós vamos mostrar para a sociedade, lá da cidade de Luiz Antônio, estamos convidando todos os prefeitos da nossa região, a importância do Contrata Mais Brasil. Porque a prefeitura precisa dessa contratação, o MEI precisa desse contrato para ele girar. Então, modelos como o Contrata Mais Brasil, para nós aqui na ponta, junto aos escritórios regionais, facilita muito a vida para gerar o desenvolvimento, para dar a oportunidade para aquele que quer vender e para aquele que precisa comprar, inclusive os órgãos públicos. Marcelo, embora a gente tenha aqui como foco maior o Contrata Mais, né, que é um programa que precisa ser divulgado, até para que ele possa ser ampliado, em benefício não só do microempreendedor, mas também do poder público, mas eu fiquei muito interessado nesse fundo garantidor que o senhor diz, até porque nós temos hoje um problema de crédito no mercado brasileiro, né? E como a ideia do programa é levar informações às pessoas que estão focadas com esse assunto, já são microempreendedores ou pretendem ser, como é que funciona esse fundo garantidor? Como é que se toma esse empréstimo sem ter essa garantia? Perfeito, doutor Disseu. O microempreendedor individual ou a microempresa, aliás, o senhor coloca um ponto importante. O próprio Banco Mundial coloca como um dos parâmetros para tornar um ambiente de negócio favoráveis, um desses fatores é o acesso ao crédito aos pequenos negócios. Eu gosto de trazer exemplos práticos. Outro dia, numa palestra para microempreendedoras individuais, eu disse a elas, no mês da mulher, em março, eram todas mulheres, eu disse a elas que a linha de crédito era necessária para que elas pudessem inovar o negócio delas. Uma senhora levantou a mão e falou assim: Marcelo, você fica falando em inovação? Eu trabalho numa banca de 2x2, sou microempreendedor individual, eu fico a manhã inteira palitando batata, eu depois frito a batata, empacoto a batata para vender a batata. Como é que eu vou pensar em inovação? Eu falo, às vezes você não inova o seu negócio, por conta, às vezes as pessoas têm a ideia, Adriana, que vão inovar, colocar um robô para fritar, um robô para servir, um robô de menu, e grandes tecnologias, e na verdade a inovação para o pequeno negócio, ela vem de coisas muito simples. Eu disse, a senhora acabou de falar que fica a manhã inteira palitando batata. Existe uma máquina que você, numa tacada só, você palita a batata e sai todas iguaizinhas, padronizadas. Essa máquina tem manual, tem semiautomática e automática. A automática você pode colocar várias batatas, ela já faz o serviço para você. Isso vai te sobrar tempo para você investir na melhoria da embalagem, na melhoria do atendimento, até na melhoria da tua qualidade de vida, que vai te sobrar mais tempo. Talvez a senhora não compre essa máquina, que a automática custa em torno de R$5.000, porque lhe falta crédito. E com o Procred 360, você tem condições de ter o crédito para poder investir no seu negócio. Então, eu sempre falo por onde eu passo. Qual é a batata que você está descascando no seu negócio que está faltando crédito? Então, o Procred 360, ele vem nesse sentido. Você garantir acesso ao crédito sem que o microempreendedor ou o proprietário de microempresa precise oferecer algo em garantia. Então, nesse sentido, ele procura o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Itaú ou o Bradesco. Esses 4 bancos estão operando o Procred 360. Ele chama 360 justamente porque a gente limitou
ao faturamento máximo de 360 mil. Somente empresas que faturam até 360 mil por ano, portanto, pega o MEI e a microempresa, tem acesso a essa linha de crédito. Para a gente ter certeza que, ao aportar um recurso para garantir essas operações, o banco vai oferecer somente para MEI e microempresa, que é quem ficava mais de fora de ter o acesso ao crédito. Então, chama Procred 360, com informação que o programa proporciona para os MEIs e para a microempresa, ele já pode sentar na frente do gerente dessas 4 instituições, vale também no BDMG, mas é mais em Minas Gerais, sentar na frente desse e dizer, eu quero o Procred 360, onde eu vou pagar uma taxa de juros subsidiada, porque o banco não tem risco, porque tem o fundo garantidor, que garante as operações, e a lógica que foi criada esse programa, só de curiosidade, ele foi criado sobre uma lógica de 10% de inadimplência, ou seja, se aportar 4 bi, o banco libera 40 bi. Ou seja, 10% está garantido para o banco, não tem inadimplência. Hoje a inadimplência está em 1,2% para a microempresa, em 0,2% para o MEI. Isso mostra que os pequenos negócios, eles honram a confiança. Eles sabem que é aquilo que ele tem para contar, que ele depende do CNPJ tá limpo, para poder garantir o fornecimento, para poder... E assim, não são os pequenos negócios que dão calote em banco. De qualquer maneira, é uma linha de crédito, então, com juros subsidiados. Nós estamos falando de taxa Selic mais 5% ao ano, ou seja, hoje está em 14,50% a Selic, mais 5%, nós estamos falando de 19,5% dividido por 12, 1,62%, 1,63% ao mês. Carência de 6 a 12 meses para começar a pagar e 5 anos para quitar o pagamento. E para pleitear? Pleitear, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco e Brasil. Procura, de preferência, onde o MEI já tem um relacionamento, e diga, eu quero o Procred 360, vai pagar uma taxa de juros muito abaixo do que é praticado no mercado. Agora, verdade seja dita, em algumas agências, o gerente acaba não oferecendo, porque tem outras linhas de crédito, enfim. Agora, com a informação que esse programa proporciona, você pode falar, eu quero o Procred 360, que eu tenho todas essas vantagens aqui, esse juro subsidiado, essa carência, esse prazo para pagar, enfim. Não vou deixar passar essa oportunidade de discutir um pouquinho a questão da inovação, né? Muitas pessoas se assustam quando pensam em inovação, porque faz uma associação imediata com tecnologia, com high-tech, com coisas distantes da sua rotina. Eu gosto de uma definição que diz que inovação é aquilo que você faz de um outro jeito que você vinha fazendo antes e não estava dando certo. Né? Buscar um jeito diferente de fazer uma coisa que você já vinha fazendo. Isso já é inovar. Necessariamente, você não precisa só pensar na tecnologia. No campo do empreendedorismo e inovação sempre é um binômio que anda junto, né? Faz uma associação para o pessoal entender direitinho, Paulo. Totalmente. E inovação, criatividade é um dos comportamentos mais importantes para empreender. É fazendo diferente que você vai encontrar novos clientes. Eu me lembro que eu estava em Curitiba e me contaram do Valdir Pipoqueiro. Eu falei, não, o Valdir Pipoqueiro é um exemplo de inovação. Eu fui conhecer na praça principal da Catedral o carrinho de pipoca do Valdir Pipoqueiro. Um uniforme branco, maravilhoso, escrito dia da semana. E ele falava, eu tenho esse uniforme porque eu troco todos os dias o meu uniforme. Bom, mas enfim, né, ele servia depois uma bala de menta com um palito de dente junto com a pipoca. Ele mostrava toda a higienização que ele fazia com o carrinho, com as panelas. Isso é inovar. Isso é fazer diferente. Isso é e o cliente, né, quando passa e via aquilo, era motivação para que ele pudesse comprar a pipoca. Por fim, o próprio Valdir Pipoqueiro me falou assim, sabe quanto representa hoje do meu faturamento a pipoca? Eu falei, não, né? Eu falei, são uns 90%. Ele falou, não, ao contrário. A pipoca, ela é 10% do meu faturamento. Os 90% eu venho fazendo hoje palestras para falar sobre inovação. O empreendedor dos empreendedores. Então, quiçá todos nós podemos criar, inovar e mostrar para toda a sociedade algo diferente. Para mim foi um exemplo que eu obtive no Valdir Pipoqueiro. Quem quiser entra nas redes sociais, escreve Valdir Pipoqueiro.
que ele tem uma história muito bonita. E a gente tem que copiar essas histórias. Eu tenho certeza absoluta. Você, empresário, que está nos ouvindo agora, ou futuro empresário que está pretendendo montar o seu negócio, não deixe de pensar nessa inovação, nessa criatividade, em fazer algo diferente. É isso que vai te ajudar a realmente você ser mais competitivo no mercado. O recado que fica é o seguinte: qual é a batata que o pessoal está palitando lá no seu negócio, né? Para a gente pensar, para inovar, para aumentar a produtividade. A título de curiosidade, consegue me dizer como o Brasil se comporta no mapa do empreendedorismo? A gente tem um estado que tem mais empreendedores do que outro. Esse mapa é conhecido? São Paulo. Onde mais tem empreendedores. São 4,9 milhões de microempreendedores individuais, de um total de 17 milhões de microempreendedores individuais, fica no estado de São Paulo. Região de Ribeirão Preto é uma região muito forte de microempreendedores individuais. São 148 mil empresas ativas em Ribeirão Preto, 84 mil MEIs, e 50 e poucos mil microempresas, praticamente 98% das empresas ativas. Eu tenho um mapa completo, vou deixar com vocês depois, são de MEIs e microempresas. Claro, tem empresas maiores, mas pouca gente sabe disso, que 3 de 4 empregos do Brasil vêm dos pequenos negócios. Então eu brinco que, assim como o agro, os pequenos negócios também é tudo, né? É pop, é tech, é tudo, né? Doutor Dirceu. O Paulo, eu vou apanhar aqui o início da fala da Adriana, que dizia que isso é uma sequência de um programa anterior, e nesse programa anterior nós mostramos aqui o quanto a juventude brasileira está descrente no seu futuro. E uma das alternativas, que a própria Adriana lembrou aqui, é exatamente ele não ir para o mercado de trabalho para ser seletista e empreender. Eu gostaria que você falasse um pouco para essa pessoa que está nos ouvindo, que está pensando nessa iniciativa. Isso é difícil, isso é fácil? Como é que ele obtém ajuda? O que é que o Sebrae pode fazer para estar ao lado dessa pessoa que pretende começar o seu empreendimento? Comparando com o passado, o ambiente é muito mais propício, muito mais facilitado para empreender. Mas tem um fator... O fator cultural ainda pesa em cada um. Eu me lembro que há 30 anos atrás, eu estive na cidade de Altinópolis, com o prefeito na época, o Nanão, e ele chamou todos os alunos do 2º grau e perguntou assim para os alunos: caros alunos, quem pretende aqui, ao se formar, ficar na cidade e empreender? Um aluno levantou a mão. E aí, ele perguntou para os demais: e quem gostaria de acabar seu ensino e sair aqui de Altinópolis, ir para a grande cidade, ganhar dinheiro e trabalhar? 99% levantaram as mãos. Eu peguei esse exemplo e fiquei assim, assustado, porque ao mesmo tempo o prefeito me falou: tá vendo, Paulinho, eu preciso trabalhar para esses dois públicos. Para aquele que fica aqui, porque Altinópolis tem uma oportunidade, sim, de empreender no turismo. E para aquele que quer ir embora, eu preciso trabalhar para que ele fique aqui. O que aconteceu, professor? Eu fiz essa mesma pergunta agora, uns 2 anos atrás, aqui na cidade de São Simão. Exatamente o mesmo resultado. Um aluno queria ficar na cidade de São Simão. Todos queriam ir embora. Então, na verdade, é assim. Na teoria, existe sim uma grande oportunidade para empreender, existe sim as pessoas quererem sair, ter seu próprio negócio, mas na prática ainda a gente tem uma cultura, um histórico, que as pessoas ainda querem, entre aspas, se acomodar no sentido de ter o seu salário, de ter seu ganho, independente de produzir. E para empreender, você precisa realmente inovar, fazer diferença, fazer algo que produza alguma coisa e gere aquele desenvolvimento local e aquele desenvolvimento no seu território. A cultura está mudando, mas ainda nós estamos dando alguns passos para chegar lá. Eu tenho certeza absoluta que para os próximos
anos, décadas, o ambiente vai ser diferente. Com a inclusão do MEI, nós já tivemos uma grande diferença desse mercado. Hoje, você vai nos condomínios, a pessoa que limpa a piscina é MEI, o jardineiro é MEI, a pessoa que faz uma pintura, um reparo no condomínio é MEI. Agora ela vai começar a fazer para a prefeitura, porque a prefeitura vai ter oportunidade de contratar esses MEIs sem precisar burocratizar através de um processo licitatório, como é hoje em dia as licitações, ela vai contratar através do Contrata Mais. Então o ambiente tem que ser propício para aquele que quer empreender. E o que é o ambiente propício? Desburocratizado, desonerado, facilitado, que dê segurança, que mostre a oportunidade. E esse ambiente está sendo construído para que as oportunidades estejam junto ao mercado. O Sebrae ajuda a construir, as prefeituras ajudam, o governo dos estados ajuda, o governo federal. Eu tenho certeza absoluta que nós estamos num processo evolutivo, mas ainda tem muito caminho para correr. Conta pra gente sobre o Contrata Mais e a motivação da criação. Houve alguma estatística, algum dado relevante que levou o governo a pensar nessa estratégia? Perfeito. Contrata Mais Brasil é a possibilidade das prefeituras ou qualquer órgão público contratar diretamente um microempreendedor individual daquela localidade para prestar. Inicialmente já estamos em outra fase, para prestar serviço de pequenos reparos ou manutenção. A gente, por todas as cidades por onde a gente passa, a gente verifica o seguinte: as pessoas falam assim, por que a prefeitura, ao invés de contratar quem é da cidade, traz uma empresa de fora para fazer o serviço, leva o dinheiro embora da cidade, gera emprego fora da cidade, recolhe imposto fora da cidade, gera riqueza fora da cidade. Isso é muito comum, cidade pequena é muito latente essa situação. E aí nós entendemos que precisava facilitar a possibilidade do MEI participar de uma licitação. Ou seja, o pregão eletrônico, o MEI, pelo fato de ter CNPJ, ele pode participar. Só que é um sistema extremamente burocrático, a partir do DFD, que é o documento de formalização da demanda, onde a prefeitura, vamos supor que aqui é uma sala da prefeitura. A prefeitura vai fazer uma licitação para pintar essa sala. Documento publicado hoje, 6 meses de tramitação, excesso de burocracia, excesso de documentação. Tem empresas que têm 5, 6, 10 funcionários para cuidar do processo de licitação, não é assim, doutor Dirceu? E aí, o MEI, o próprio nome diz, individual. Como é que ele é o contador, ele é o advogado, ele é o operador, ele é o pintor, ele é o que faz o serviço, vende o serviço, como é que ele vai participar de um processo burocrático? Então, nós criamos a plataforma Contrata Mais Brasil. É extremamente simplificado, qualquer pessoa que está nos acompanhando pode entrar lá no gov.br/Contrata Mais Brasil. Prefeituras do Brasil inteiro já estão contratando. E como é que funciona? Então, a prefeitura lança a demanda de pintura. Estou dando o exemplo da pintura, mas vale para 141 ocupações de pequenos reparos, serviços de manutenção, fora outras situações. Eu me informo sobre eles numa plataforma. Nessa mesma plataforma, tá? Pedreiro, gesseiro, eletricista, encanador, técnico de ar-condicionado, gesseiro, estofador, telhadista, marceneiro, mecânico, jardineiro. São ocupações de pequenos reparos. Técnico de ar-condicionado. É aquela situação. Marceneiro, por exemplo. Quando eu dei o exemplo aqui da pintura, o MEI, ele vai se cadastrar, claro que tem que ter a liderança do governo municipal para fazer uma convocação, pegar apoio do Sebrae, pegar apoio da Associação Comercial, as secretarias de desenvolvimento, fazer uma demonstração que esse programa existe para começar a fazer adesão do MEI, porque não basta a prefeitura fazer adesão se o MEI não fizer adesão. Tem que ser um trabalho liderado pela gestão pública. E aí, feita a adesão, a prefeitura lança a demanda na plataforma, que é online, para todo cidadão acompanhar. Pintura no centro de Ribeirão Preto, no posto de saúde do centro de... Como o MEI se cadastra pela conta GovBR, eu já sei qual é o bairro dele, que ele é de Ribeirão, de qual bairro ele é, e já sei que ele é pintor. Portanto, ele vai receber no WhatsApp que a Prefeitura de Ribeirão Preto está contratando pintor para pintar aquela localidade. O raio de atuação de qual MEI eu quero, ele é comandado pela quem faz a gestão pública.
Portanto, ele pode dizer que ele quer só daquele bairro ou da cidade. Então, nós estamos falando de, em 5 dias, contratar. Nós estamos falando, veja a diferença, uma empresa que vem de fora, pega o dinheiro e leva embora. A licitação, o pregão eletrônico, são 6 meses, no mínimo, para contratação. Então, nós estamos falando de 3 frentes principais que eu destaco no Contrata Mais Brasil. Oportunidade para o MEI, que ficava de fora desse serviço. Agilidade na contratação, porque ao invés de 6 meses, em 5 dias faz a contratação. Eu vou dar um exemplo concreto aqui que eu gosto de contar. E oportunidade, agilidade e desenvolvimento local, que ao fim e ao cabo é o que interessa. O dinheiro do MEI, ele circula na economia da cidade. Ele vai na pizzaria da cidade, ele vai comprar no bairro roupa na loja do bairro da cidade, vai consumir na padaria de Ribeirão Preto. É dinheiro circulando na economia da cidade. O dinheiro do MEI, ele fica na localidade. Então, traz o desenvolvimento local. Sem falar em economicidade, que muitas empresas ganham e terceirizam um serviço para quem é da cidade ali para dar uma... e leva o grosso do dinheiro embora. Enfim, tem uma série de fatores que facilita. E, além do que, os prefeitos que aderiram, eles têm ganho político. Porque eles falam assim, olha, o discurso deles, e é um discurso do bem, da boa política, Dirceu, eles falam assim, antes eram empresas que vinham de fora, Adriana, agora eu contrato o MEI da cidade. Então, está dando oportunidade para quem é da cidade, está girando a economia. Não é o caso de Ribeirão, que tem empresas grandes, tem muitos MEIs, tem microempresa, mas muita cidade pequena tem prefeito que às vezes passa 8 anos falando que vai trazer uma grande empresa, é muito comum. E deixa de dar apoio para o MEI, para a microempresa. Então, ao invés de ficar só sonhando e vendendo, às vezes, uma ilusão, dá oportunidade para quem é da cidade, para fazer a jardinagem da prefeitura, para fazer o pequeno reparo. E esse programa, ao fim e ao cabo, é exatamente nesse sentido. Posso detalhar como funciona aqui também. Você fala sobre adesão. Não está falando de uma política automaticamente para todos os lugares. Haverá necessidade da prefeitura fazer adesão. Esse programa já está valendo há mais de um ano, tá? Há mais de um ano. Já tem muitas prefeituras utilizando. Tem prefeitos que ligam para agradecer, porque agilidade. A gente vê, por exemplo, em muitas cidades, quebrou uma carteira da escola. Vai para um depósito, vai jogando fica aquela pilha de carteira quebrada. Então, ao invés de você fazer esse depósito, quebrou a carteira, em 5 dias você contrata um marceneiro para arrumar aquela carteira. Você tem agilidade. Você vai fazendo o dinheiro circular na economia, você vai dando oportunidade para o MEI. Então, evita essas grandes licitações que acabam gerando e aquele material que fica parado sem utilização, você vai corrigindo. É uma modalidade de licitação, dentro da modalidade de pronto pagamento, baseada na 14133 de 2021, que é a nova lei de licitação, na modalidade pronto pagamento. Portanto, tem que pagar em até 30 dias. A plataforma pegou a lei e transferiu de uma maneira pública, transparente, onde qualquer cidadão pode acompanhar o que eu estou falando, repito, gov.br/Contrata Mais Brasil, e hoje eu fiz uma palestra na USP, aqui na Faculdade de Engenharia de Economia e Administração, onde a gente demonstrou como funciona essa plataforma. Toda pessoa pode acompanhar, e várias prefeituras que já estão contratando, Marinha, Exército, Aeronáutica, usam muito o Contrata Mais Brasil, Tribunal de Contas da União, vale para qualquer CNPJ público, Instituto Federal, Escola Técnica Estadual, Governo do Estado, mas ainda não são todas as prefeituras que aderiram, nem o governo, e a gente aproveita essas oportunidades para divulgar, porque o ganho é para o MEI, o ganho é para a cidade e o ganho é para o prefeito também. Adriana, doutor Dirceu e Marcelo, uma notícia boa, importante. O SEBRAE, por ser uma agência de desenvolvimento, nós temos uma consultoria de 54 horas para cada município, para o poder público, porta a prefeitura para dentro, para ajudar a implementar o programa Contrata Mais Brasil. Então, eu estou oferecendo agora, aquele município da nossa região que tiver interesse em estar aderindo o programa Contrata Mais Brasil, o SEBRAE São Paulo, Escritório Regional Ribeirão Preto, oferecerá gratuitamente para a prefeitura
toda uma consultoria para credenciar os fornecedores, para explicar o programa e ajudar a prefeitura a acessar essa plataforma. Muito bem. O Contrata Mais Brasil, ele se destina só a serviços ou a outras modalidades, a compras, alimentos? Excelente pergunta, porque eu já tinha esquecido de falar sobre isso. Nós começamos na primeira fase em abril de 25. A primeira fase eram 47 ocupações de pequenos reparos, serviços de manutenção. Eu dizia aos prefeitos, vá treinando, porque a gente vai lançar fase 2, vai lançar fase 3, e eu arrisco dizer hoje que será a grande revolução de compras públicas no Brasil, dando acesso aos pequenos negócios que ficam de fora. Eu digo que eu sonho com aquela situação que licitação do material escolar, ao invés de vir uma empresa, como eu já vi numa cidade pequena aqui, veio uma empresa de Maranhão fornecer o material escolar, porque ganhou o pregão, comprar na papelaria da cidade, sabe? Isso é o dinheiro da prefeitura gerando oportunidade dentro da cidade. Então, eu dizia, vá treinando que a gente vai ampliar. Começou com 47 ocupações, pulou para 107, hoje já está em 141 ocupações. Os próprios prefeitos pediram que incluísse mecânico, reparador de trator, justamente porque tem a dificuldade quando acontece algum problema nesse sentido, de carro ficar parado, enfim, agora dá agilidade nessa contratação. Para além disso, já está valendo para alimentos. Então, quando entrar lá no gov.br/Contrata Mais Brasil, vai ver 3 quadros: reparos e serviços, alimentos e eventos. O alimento está valendo para o PDDE, Programa de Dinheiro Direto para a Escola, que muitas diretoras abriam mão desse recurso para fazer esses pequenos reparos, porque a prestação de contas era extremamente burocrática e, então, prefiro nem pegar esse dinheiro. E agora não, fazendo pelo Contrata Mais Brasil, a prestação de conta resta comprovada, tudo com validação da AGU e da CGU, Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União. Para além disso, compra da agricultura familiar, compra de agricultores, uma cidade aqui, uma região que tem muito agro, a prefeitura pode fazer compra e não tem limitação de MEI para alimentação escolar, para fornecer alimento para hospital, onde utilizar alimento, vale tanto para o alimento in natura, do agro, quanto para alimento já pronto. E agora, a mais recente, foi para eventos. Então, a prefeitura vai fazer um evento. Eu quero contratar um violinista, eu quero contratar uma banda. Faz a contratação pelo Contrata Mais Brasil. Então, deu agilidade, deu facilidade, dá oportunidade de contratar quem é da cidade, para trazer todos esses benefícios que eu falei. A gente sabe dizer, bom, Ribeirão aderiu. Ribeirão Preto ainda não aderiu. Então já fica aqui o recado. Fica o recado. Eu tenho conversado com a professora Sueli Vilela, do Desenvolvimento Econômico, está com muito entusiasmo para trazer isso para a prefeitura, também o prefeito, enfim, eu sei que eles estão com muita vontade de trazer esse programa para gerar oportunidade e eu devo me reunir com eles nos próximos dias aí para detalhar, mostrar o embasamento legal, como é que funciona, os detalhes que aqui talvez não venham ao caso, mas que a gente está à disposição. Bem, que a sociedade muda, todo mundo sabe, que a gente já tem várias adesões de comportamento, né, de sistemas de gestão, também todo mundo sabe. E a economia, que é chamada às vezes de tradicional, não vem dando conta, né, dessas mudanças todas. E é por isso que outras foram surgindo. Economias mais alternativas, como a economia criativa, né, a economia circular, né, a economia solidária, que a gente tem boa representação na nossa região, e essa economia que o Marcelo vem contando aqui para a gente, que é a economia de circuito curto. Né? Você produz aqui, você vende aqui, você privilegia a sua própria localidade. Esse é um grande desafio e é uma economia que precisa, né, ficar cada vez maior para que a gente possa não sair tão ferido, né, desses sistemas de globalização que acaba fazendo o dinheiro circular em lugares distantes de onde ele é produzido. Então, esse exemplo do próprio programa tem tudo a ver com a nossa economia de circuito curto e isso é extremamente importante. E falar na economia criativa, né, Paulo? O Sebrae também tem uma ligação muito rápida com esse modelo de economia, né? Essas economias, na verdade.
Sem dúvida é uma tendência. Nós fizemos um levantamento nos últimos 2 anos aqui na região de Ribeirão Preto e identificamos que existe algo comum para todos os 34 municípios da nossa região metropolitana de Ribeirão Preto, que é o turismo, que está dentro dessa questão da economia criativa. O turismo ele é uma atividade que engloba o agro, a indústria, o comércio, o serviço, a economia criativa, a gastronomia. E nós identificamos que na região nós temos muita história, nós temos muitas oportunidades que as pessoas precisam, não só da nossa região, conhecer, bem como do estado, do Brasil e do mundo. Tem muita coisa boa. E nós identificamos esse projeto e chamamos de Terras Vermelhas. Esse projeto Terras Vermelhas, ele integra todas as atividades e leva uma oportunidade muito grande para a valorização da criatividade de cada município. E se a gente fosse pensar, esse projeto tem a ver com o Contrata Mais Brasil? Totalmente. Qual que é o prefeito que não quer rapidamente trabalhar a sua praça pública e receber melhor o turista ou para a própria comunidade? Qual que é o prefeito que não quer trabalhar melhor uma marca, né, de exposição, uma placa de identificação? Acho que são 12.500, Marcelo. Eu não lembro até que valor que a prefeitura pode fazer a contratação dentro do Contrata Mais Brasil, onde ela desburocratiza tudo isso para cada serviço, ou para cada alimento, ou para cada evento. Então, ainda evento agora chegando, eu não conhecia essa fase do evento. Mais uma oportunidade para valorização da economia criativa, do artista, do artesanato. Então, gente, é o que a gente está comentando. O ambiente cada vez mais está sendo propício para desenvolvimento de pequenos negócios no desenvolvimento local e regional. Então, parabéns pelo programa e, com certeza, nós vamos fazer para que todos os municípios da nossa região façam adesão ao Contrata Mais Brasil para que esse programa possa nos ajudar no Terras Vermelhas. Doutor Dirceu? Bom, me parece que, pela narrativa aqui, é muito fácil a percepção de que isso é bom para todo mundo, né? É bom para o administrador público, quanto já foram os prefeitos que passaram aqui por essa bancada e reclamaram muito férias escolares. Preciso de alguém para consertar a lâmpada da escola. E fazer um processo licitatório, as aulas começam e o processo licitatório não chegou ao fim ainda, né? Mas eu tenho alguns números, se eles estiverem corretos, e demanda que nós temos ainda um grande caminho a percorrer para ampliar isso. Nós temos, em 2026, 1.311 órgãos cadastrados na plataforma. Eu estou entendendo, órgãos, isso não são só prefeituras, são órgãos de forma geral. Se a gente pensar, esse número é muito pequeno, considerando o tamanho da administração pública nos 3 entes federativos. E 8.129 MEIs que lá também estão cadastrados, o que também é muito pouco, perto do universo de 17 milhões. Então, nas duas pontas, naqueles que oferecem o serviço e naqueles que prestam o serviço, nós temos números muito pequenos perto da realidade nacional. Isso se deve à falta de informação adequada, isso se deve à falta de interesse da administração pública de usar esse mecanismo que é muito bom. E o que fazer para a gente remediar isso, tanto com relação aos microempresários quanto ao poder público? Perfeito. Doutor Dirceu, concordo 100% com tudo que o senhor colocou. Está corretíssimo, é um universo muito pequeno. Embora a gente não deva considerar os 17 milhões de MEIs, a gente tem que considerar 4 e poucos milhões, que são aqueles que estão aptos dentro do pequenos reparos. O 17 tem cabeleireiro, tem vendedor, tem outras situações que não fazem parte, mas de qualquer maneira... Mesmo o número base de 4 milhões é muito baixo. E é por isso que a gente procura fazer parceria com os SEBRAES regionais. Por onde eu passo, eu sou um entusiasta, encontrei aqui um outro entusiasta do programa, a gente criou lá no Ministério, mas se a localidade não aderir e se empoderar, embora seja baixo, os prefeitos que fizeram adesão estão usando muito.
Hoje eu ainda falei lá na USP, a gente estava demonstrando, eu ainda falei, pode entrar em Laranjal Paulista, porque dá para a gente filtrar e ver as cidades que estão. Pode entrar que o prefeito lá me liga direto que está usando muito. Estava lá um monte de contratação. Pode entrar em Itararé, em Taciba, Botucatu, várias prefeituras que estão. Quem usa muito. Porque aquilo que o senhor falou, quebrou o vidro na escola, não fica um ano com o vidro quebrado, você conserta em 5 dias. Chaveiro, eletricista, tomada que não funciona, enfim. É essa agilidade que o programa promove. Os prefeitos que já entenderam isso estão usando muito, embora o universo no Brasil é muito pequeno. Hoje conversamos com o pessoal da Bahia. Ele falou, os pedreiros da minha cidade, uma cidade com 20 mil habitantes. O rapaz, estudante da USP aqui de Ribeirão Preto. Ele disse, os pedreiros da minha cidade vão para São Paulo atrás de oportunidade e a minha prefeitura pode contratar. Eu vou entrar em contato com o prefeito, disse ele. Até gravamos um vídeo, está nas minhas redes sociais, vai entrar nas minhas redes sociais, para mostrar o quanto isso pode mudar a realidade de um município, né? Através de... O prefeito de Itaciba, por exemplo, no Oeste Paulista, ele me falou o seguinte, eu não lembro se foi dele essa história, mas a história é real. Eu não lembro de se é exatamente de Itaciba. Ele falou que chegou numa cidade, na quadra, tinha uma reunião na quadra da escola e o nível da quadra era abaixo do nível da rua. Então tinha que descer, mas não tinha corrimão. Quando ele chegou lá, as mães estavam todas reunidas, manifestando contra ele, porque um aluno tinha caído, porque não tinha corrimão, se machucou, isso botava em risco, e de fato botava em risco as crianças. Ele falou, pode deixar que em 10 dias úteis vai estar o corrimão aqui. Ele ainda falou, Marcelo, eu falei 10 por garantia. E aí diz que as mães debocharam, Adriana, falaram o seguinte, o outro ficou 8 anos e não fez o corrimão, você vai fazer em 10. Diz que lá, estava lá em 5 dias, estava lá o corrimão. E assim, e a partir dali, ele começou a ver como ele podia dar resposta para a sociedade. De todos os pequenos problemas, às vezes falta uma rampa de acesso para dar acessibilidade, falta a lâmpada. Enfim. Marcelo, eu quero instigar um raciocínio, né? A gente, enfim, joga muita pedra na burocracia, porque realmente ela retarda, né? Ela desacelera, mas ela não nasceu porque a gente quis, ela nasceu porque ela vem para combater, né, alguns atos ilícitos na gestão econômica, financeira e pública. Como vocês estão protegidos, né, na opção de usar um processo que é pouco burocrático, que é bom, mas que ao mesmo tempo, né, pode ter um uso equivocado? Como é que vocês estão preparados para poder fazer o acompanhamento dessa gestão? Perfeito. Primeiro, acho que é importante a gente ficou 1 ano construindo essa política pública, nós reunimos com o Sebrae Nacional, nós reunimos com o MGI, que é o Ministério de Gestão e Inovação, que é quem produziu a plataforma, o Ministério do Empreendedorismo, enquanto política pública, para facilitar acesso à compra pública, a Prefeitura de Recife foi a piloto, para dar, e usa muito esse serviço, muito lá o prefeito João Campos, e MGI, Sebrae, enfim, tem mais alguém que eu não. Mais um departamento que agora não está me ocorrendo. A gente ficou 1 ano desenhando o programa para nascer esse programa, pensando em tudo. E a AGU e CGU, que é o principal, que responde que vai fazer o acompanhamento. Que fez toda a sistematização para que esteja de acordo com a 14133 de 2021, que é a nova lei de licitação. Então é validado pela AGU e pela CGU, porque ele está dentro da modalidade de licitação. E a gente tem divulgado, a gente fez tutoriais de adesão, tutorial de como lançar demanda, tutorial de como fazer o microempreendedor individual se cadastrar, cursos de 2 horas de duração para o gestor público, e a gente também está sempre à disposição de mandar técnicos para as prefeituras, e essas parcerias com o Sebrae da localidade é muito importante, porque passa essa segurança também para o gestor público. E é isso. Então ele está bem cercado. Está bem cercado, está bem amparado. Um uso equivocado dessa vantagem. Porque é inicialmente uma grande vantagem. É uma grande vantagem. E uma vez feito, aí os prefeitos acabam fazendo muito. Bem, no caso do Sebrae, adotar uma plataforma dessa para ajudar os municípios a inserir também é uma questão de agilidade, de facilidade e de acompanhamento. Certamente.
Aquele prefeito que aderiu, que não puder ir, mandar o seu secretário de administração, seu pessoal que faz compras, vai ganhar, mantendo o recurso dentro do município. Você queria complementar? Às vezes eu faço uma reflexão. Nesse convite, inclusive, que nós estávamos fazendo essa semana, por causa desse momento, muitas vezes de polarização, as pessoas perdem a oportunidade. Um colega falou assim, olha, já que você está divulgando, não põe que é um programa do governo federal, ou o governo federal não põe que é um programa do governo... Gente, vamos pôr fim nessa polarização, vamos ver o que é importante para o seu município, para o seu munícipe, para o meio da sua cidade, e esquece esse momento de polarização. Nós temos que trabalhar com o objetivo da gente se desenvolver. Não importa quem estiver lá. Se a coisa for boa, se o programa for bom, a gente tem que fazer. O Contrata Mais Brasil, ele não tem absolutamente nada que possa atrapalhar o seu município. E tem muito, muito que vai ajudar o teu município. Então, acho que é momento da gente acreditar num ambiente, seja no Sebrae, seja num projeto, se for um projeto do governo estadual muito bom, vamos acreditar num projeto local, num projeto federal, fazer. É isso que as micro, as pequenas empresas, os MEIs, os futuros empresários precisam. Tem que olhar mesmo para dentro da tua cidade e gerar esse ambiente competitivo para que o seu município seja competitivo também. Marcelo, é uma condição que esse prestador de serviço MEI esteja no município para qual ele vai prestar o serviço? Excelente colocação, Adriana. Veja, existe... Ribeirão Preto certamente deve ter todas as ocupações, porque tem 84 mil MEIs, né? Agora, veja, já aconteceu numa cidade que tinha... Uma das ocupações... Vou citar duas ocupações que é mais difícil de se encontrar. Reparador de livro de biblioteca, a prefeitura pode contratar. Reparador de obra de arte, a prefeitura pode contratar o MEI. A cidade, ela tem o controle da onde quer contratar. Então, inicialmente, pode ser, cidades maiores colocam do próprio bairro, porque além de tudo aquilo que eu falei, agilidade, oportunidade de desenvolvimento local, traz a sensação de pertencimento. Que é uma coisa invisível, mas que eu considero tanto, Adriana, que é aquela situação, o pai do aluno pintando a escola onde o aluno estuda, fala, poxa, eu vou caprichar, porque o meu filho estuda aqui, e ao mesmo tempo o filho falando, poxa, quem pintou essa escola foi meu pai, quero ajudar a preservar. Então essa sensação de pertencimento é algo incrível, fantástico. Então a prefeitura limita só para a cidade, só para um bairro, para ter justamente essa condição. No entanto, por exemplo... Lançou demanda, não apareceu proposta dentro da cidade, reparador de obra de arte. Ela amplia o raio. Olha, eu quero buscar MEIs num raio de 10 quilômetros para fora da... Eu quero num raio de 20, um raio de 30. Você vai ampliando até achar um MEI, porque o objetivo é o desenvolvimento local e regional. Então, eventualmente, cidades menores podem buscar MEI de Ribeirão Preto para fazer no entorno também. Como toda a lei de licitação, ela está limitada por valores. Um prestador de serviço pode fazer mais de uma vez e aí a somatória dos valores ser um problema? Perfeito. A prefeitura não tem limite de contratação, contrata o quanto quiser. A limitação que o Paulo falou, que era até o mês passado de R$ 12.545,11, que foi reajustado esse mês para R$ 13.090, que é o valor de pronto pagamento por serviço. Agora, não significa que os serviços todos vão ser de 13 mil. Por exemplo, quebrou uma carteira, eu vou arrumar aquele pé daquela carteira escolar, pode ser um serviço de 200, 300 reais. Outro dia, numa entrevista, me falaram assim, poxa, mas o limite de faturamento do MEI é de 81 mil. Se ele pegar meia dúzia de serviços, ele já deixou de ser MEI. Aí eu disse, primeiro que o objetivo é fazer que todo mundo possa crescer. Ou seja, ele crescendo... Ele vai ter oportunidade, mas ele também pode não aceitar, mandar proposta, ele fica lá como MEI. No entanto, eu quero aproveitar os minutos finais, Adriana, de dizer que eu considero uma grande injustiça para o microempreendedor individual esse teto de faturamento em 81 mil. Eu fiz a conta outro dia no Congresso Nacional, eu participo de todas as audiências públicas, porque além da nossa participação no Ministério como diretor, eu fui coordenador público do Fórum Permanente da Micro e Pequena Empresa,
no comitê temático do MEI. E eu dizia lá a importância de aumentar o faturamento. Outro dia eu fiz uma conta para eles, Dirceu, e disse assim, em janeiro de 18, que é quando aumentou para 81 mil, o microempreendedor que vendia 14 cestas básicas, ele era MEI. Hoje, se ele vende 14 cestas básicas, ele não é MEI. Ele não cresceu, não vende nada além, ele foi empurrado para um sistema mais pesado, mais burocrático, mais caro. Às vezes o próprio Estado está ajudando a fechar a empresa ao invés de promover o crescimento. Então, está completamente equivocado, é justo, eu defendo o aumento do teto de faturamento, já vi atrocidades, a gente não tem uma bancada... E está em debate esse aumento? Está em debate agora, o governo entendeu, por conta do fim da escala 6x1, que o microempreendedor individual precisa ter um suporte, precisa ter o aumento no teto, precisa aumentar de 1 para 2 funcionários. Enfim, nós não temos uma bancada voltada para o empreendedor. Tanto que tem falta de reajuste desde 81 mil, desde janeiro de 18, limitado em 81 mil. Veja, outro dia eu ouvi uma atrocidade, não vou citar nomes, mas dizendo o seguinte, olha, a gente tem que promover... Em 3 anos, se não deixar de ser MEI em 3 anos, tem que cortar esse benefício e encerrar. Aí eu falei, mas de onde você tirou isso? Não, eu tirei da Noruega, da Finlândia. Eu falei, mas olha, tem uma dona de casa lá na comunidade que faz bolo para vender de porta em porta. E ser MEI dá conta, né? E ela vai ser MEI e está ajudando na... Então você não conhece a realidade do Brasil. Né? Trazer um exemplo da Noruega, onde o salário mínimo é 20 mil reais, para cá, dizer que se em 3 anos não venceu o faturamento de 81 mil, se elimina. Então, falta um pouco desse olhar voltado para 17 milhões de MEIs, fora mais 7 milhões de microempresas, que são 98% dos CNPJs do Brasil e acaba não tendo esse amparo por conta do Congresso Nacional. E a gente defende que passe a ter um olhar específico, assim como o agro tem. E a gente sabe da importância de ter a bancada do agro, mas falta a bancada do empreendedor, não é verdade? Bem, se você acompanha a nossa programação, sabe que no outro programa a gente trouxe aqui o detalhe, né, da outra mão do MEI, né? Muitas pessoas são MEI porque não conseguem um emprego fixo, com o salário todo mês, com as garantias da aposentadoria, e o MEI acaba sendo uma alternativa. Que se a gente pensasse um pouco nas políticas públicas, a gente deveria dar uma chacoalhada e buscar um ponto de equilíbrio. Entretanto, né, quando não se tem uma coisa, ter outra coisa sempre é uma boa escolha, e aí o MEI surge como grandes alternativas. Por outro lado, outro grupo de pessoas sempre quis fazer isso, nunca desejou uma CLT, nunca desejou um calendário fixo de horas de trabalho. Então a gente tem um universo muito diverso, né, de realidade no Brasil para a gente poder ponderar sobre o tema. Mas como da outra vez a gente falou, né, prós e contras do MEI, hoje a gente está trazendo aqui programas, né, do Circuito Federal, do Governo Federal, que atendem essas demandas. E é sempre muito importante, né, doutor Dirceu, a gente complementar as informações, mesmo que a gente venha aqui uma vez por semana, mas vai complementando, vai ajudando as pessoas a entenderem melhor. E aí você monta a cadeia de tudo, né? E eu quero, na minha palavra final, dar os parabéns. Enquanto advogado, há 5 anos atrás, debatíamos que a lei de licitações veio para incentivar essa aquisição de serviços e bens no município. E aí se falava, mas como que isso vai acontecer? E veja que inovamos. Exato. Inovamos, criamos uma alternativa maravilhosa para que isso acontecesse. E daquele debate que se mostrava lá, que essa lei não é mais uma das que vem e não vai acontecer. Vocês estão fazendo acontecer, meus parabéns. Marcelo, obrigada pela sua participação aqui na nossa programação. Paulo, obrigada mais uma vez aqui por ocupar um lugar na bancada e trazer uma série de informações para você. E sabe que esse programa é feito para te atender, para trazer contribuições e também para a gente refletir um pouco das coisas que acontecem tanto no Brasil como principalmente na nossa cidade, Ribeirão Preto. A gente fica por aqui, até o próximo programa.